Fala galera, beleza? Eu sou Rafa Pereira e você tá aqui no Rede Rafas. Gente, primeiramente não ligue de eu estar com a mesma camiseta dos vídeos anteriores, é que eu gravei tudo de uma vez, estava aqui na empolgação, daí eu falei, tem assunto pra gravar, então eu vou gravar. E vocês pediram, vocês praticamente imploraram, vocês reclamaram também, e a gente tá trazendo aqui de volta os especiais de novela. E para esse retorno, nada melhor que um novelão arrebatador que muita gente, para não falar todo mundo, gosta. A Viagem. No ar, mais um campeão de audiência. A Viagem foi uma novela de Ivani Ribeiro, exibida no horário das 7 da Globo entre abril e outubro de 1994. E eu costumo dizer que A Viagem foi a novela moral daquele ano, embora eu tenha nascido em 1994, depois do término de A Viagem, mas eu costumo dizer porque, além do fato de que A Viagem fazia mais sucesso até que a novela das 8, que no caso era a Pátria Minha, só se falava em A Viagem naquele ano, né? Era uma das novelas mais comentadas, nas capas de revistas só se via sobre A Viagem. Não dá pra dizer que ela foi um fenômeno, porque A Viagem é um fenômeno. Em todas as reprises ela fez sucesso, ela repercutiu, é uma novela que tem fãs até hoje, tudo deu certo na novela. Mas vamos lembrar então a história desse novelão. A Viagem começa contando a história de Alexandre, interpretado pelo Guilherme Fontes. Um rapaz perturbado, revoltado. A primeira cena da novela já é ele tentando fazer um assalto. E ele acaba realizando esse assalto, porém também ele acaba matando um rapaz no local do assalto e fugindo da polícia. O que tá fazendo aí, cara? O que tá acontecendo? Você matou o cara e você tem que pagar por isso, você tem que responder por isso. Só que a própria família do Alexandre acaba denunciando ele para a polícia por esse crime. No caso, o irmão dele, Raul, interpretado pelo Miguel Falabella, e o cunhado, Theo, interpretado pelo Maurício Matar. Fujam de mim quando eu sair daqui. Se eu não sair, é melhor tomar muito cuidado, porque eu vou pegar os dois, mesmo depois de morto. E é aí que desperta mais ainda a fúria do Alexandre. A única que defende ele com todas as garras é Diná, interpretado pela Cristiane Torlone, que vai em busca de um dos advogados mais renomados do Rio de Janeiro, Otávio Jordão, que é interpretado pelo Antônio Fagundes. Indicaram seu nome como a única pessoa capaz de poder salvá-lo. Se depender de mim, ele vai apodrecer na cadeia. Porém, o Otávio de imediato se recusa a defender o Alexandre nos julgamentos. Isso porque o rapaz assassinado era amigo do Otávio Jordão. Então, na hora, assim, os dois se desentendem. Sabe o que parece? Que o senhor se tornou um anjo vingador que veio para destruir a vida do meu irmão. Eu apenas quero justiça. A Diná com aquele todo discurso, né? O Alexandre era um anjo, o Alexandre é uma criança e que não sei o quê. Convenhamos também que a Diná, ela meio que tapava os olhos para a realidade do Alexandre. A Estela, que era também irmã da Diná e do Alexandre, interpretado pela brilhantíssima Lucinha Lins, que eu sou fã de coração da Lucinha Lins, ela até fala em uma cena, né? Vamos enfrentar a realidade, nosso irmão matou um homem pra roubar. Só que a Diná, ela se recusava a aceitar isso, ela sabia que ele tinha feito isso, mas pra ela era aquele velho discurso, né? É só uma fase, vai passar, ele é só criança, mas assim, Alexandre não era uma criança. E enquanto Diná fica aí pela busca da defesa do Alexandre no julgamento, o Alexandre tá lá mofando na cadeia, ele tenta fugir da cadeia também, e para isso ele conta com a ajuda da Lisa, que é interpretada pela Andréa Beltrão, que é a namoradinha do Alexandre, né? Então ela vai lá, ela é meio que cúmplice do Alexandre nessa fuga. Só que ele acaba sendo pego de novo e isso acaba complicando para Lisa também, que o delegado, no caso, né, acaba investigando toda a vida dela, revelando a vida dela do avesso por causa do Alexandre. Sabemos que você ajudou na fuga. Se mentir, será pior para você. Nessas sequências, né, do Alexandre, a gente acaba sendo brindado com ótimas cenas dele no presídio. E uma delas é quando a Diná resolve levar a Dona Marocas, interpretada pela inesquecível Yara Cortes, quando ela vai visitar o Alexandre pela primeira vez na cadeia. E é uma cena assim que
mexe com o coração de todo mundo. Filho! O que foi, meu filho? O que fizeram com você? Logo depois dessa fase, né, o Alexandre é condenado, né, não lembro qual que foi a pena dele, e daí o rapaz lá, o Cláudio Cavalcante, misericórdia, eu esqueci o nome do homem, gente. Pera aí, gente, eu vou ter que pesquisar, porque acho que eu não posso deixar de falar o nome do personagem. Gente, como é que era o nome desse homem, mano? Ah, Dr. Alberto. Dr. Alberto, gente. É o Dr. Alberto. Interpretado pelo Cláudio Cavalcante, o saudoso Cláudio Cavalcante. Ele começa a fazer visitas, né, pro Alexandre na cadeia. E ele começa, né, com aquele papo, né, de espiritismo e tudo mais. Começa a aconselhar o Alexandre. Só que o Alexandre começa a levar isso para um outro lado da conversa, né? Ele fica com aquela ideia fixa, né, de que se ele morrer, ele pode voltar. Só que em vez de ele levar isso pro lado positivo, não. Ele leva pro lado negativo. Então o que ele faz? Ele pega e ele fala: eu vou acabar com a raça deles todos. Se não for nessa vida, é na outra. E dito e feito, o Alexandre, ele desiste da vida, ele comete suicídio dentro do presídio e ele vai parar lá no Vale dos Suicidas. E é ali que começa, que a gente tem noção mesmo, porque o nome da novela é A Viagem. O Alexandre, ele faz a viagem, mas é lá para baixo. Ele vai pro Vale dos Suicidas, o que deixa o espírito dele, a alma dele, ainda mais revoltada ainda. Então, ele toma como missão de voltar para a Terra e começa a perturbar todo mundo que tentou ferrar com ele. Ele começa a causar crises no casamento do Raul com a Andressa, que eu esqueci o nome da atriz agora. Ele começa a possuir o Theo, ainda mais depois que o Theo começa a se relacionar com a Lisa e larga a Diná, porque a Diná, né, eu esqueci de mencionar, mas a Diná ela era casada com o Theo e ela era uma mulher muito ciumenta, tinha um ciúme obsessivo pelo Theo, uma obsessão por ele. Eles acabam terminando quando o Theo conhece a Lisa, e é aí que desperta a fúria de verdade do Alexandre. Theo, cala a boca, idiota! Ô Theo, eu não admito que você fale assim com a Andressa, que isso? Eu falo do jeito que eu quiser. Perua! Peraí, Theo, na minha casa você não vai falar assim, não. Cala a boca, você também! Palhaço! Ignorante! Ele começa a possuir o Theo, ele começa a se vingar do Otávio Jordão também, através dos filhos do Otávio Jordão, principalmente do filho mais velho. Começa a influenciar o menino, né, a beber, a ficar revoltado e tudo mais. E falando em possessão, não posso deixar de mencionar quando o Alexandre começava a atormentar a Guiomar, interpretada pela brilhantíssima, pela diva Laura Cardoso. Mano, quem não tinha medo do Alexandre e quem não tinha medo da véia Guiomar possuída? Cara, aquilo era digno de filme de terror. Eu não tenho que lhe dar satisfações. A senhora tá me agredindo, sabia? Tô sim. Tô acreditando. E daí? Aquela cena clássica, né, dela andando pela fazenda e ela para na frente da árvore, e depois que ela vai embora a gente vê o Alexandre lá balançando os pezinhos na árvore, ela trepada nos galhos da árvore. Cara, aquela cena assim é de fazer qualquer um arrepiar, sabe, porque é muito tensa a cena. E a partir disso, né, desses acontecimentos, a novela começa a girar em torno de todo esse tema centrado no espiritismo, né? Dando um spoiler aqui, o Alexandre consegue provocar a morte do Otávio Jordão, só que ao contrário do Alexandre, o Otávio Jordão faz a viagem lá, ó, pro paraíso, lá pra cima, e aí que o espiritismo ganha mais força ainda na novela. E o Antônio Fagundes comenta sempre em entrevista, quando ele fala de A Viagem,
que foi a primeira vez que o público torceu pra mocinha morrer também. Todo mundo queria que a Dinah morresse pra ela ficar com o Otávio Jordão lá no céu, porque nessa altura, né, quando ele morre, a Dinah ela já está com o Otávio Jordão, né? Ela demora muito pra desapegar do Theo, mas daí ela descobre que o grande amor da vida dela é o Otávio Jordão. E isso também envolve a questão das vidas passadas, né? Eles começam a fazer regressão. O Otávio, desde quando eles brigavam, lá no começo da novela, o Otávio sentia alguma coisa pela Dinah, né? Como se já conhecesse a Dinah, além de achar ela uma deusa, uma linda, coisa que de fato ela é mesmo. Já te aconteceu alguma vez, filho, de você ser apresentado a alguém, ter a sensação de que já conhecia essa pessoa? Não. Por quê? Foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu vi a Dinah pela primeira vez. Eles descobrem que já foram grandes amores na vida passada, mas que sempre tinham um empecilho, e esse empecilho, no caso, era o Alexandre. Voltando aos spoilers, né, o Otávio morre, a Dinah morre, e daí a novela começa a abordar, né, toda essa questão, né, a demora deles para aceitarem que estão mortos, né, inclusive quando a Dinah morre, uma das melhores cenas da novela é quando a Estela, né, que a Estela é meio sensitiva, a Estela sente a Dinah morrendo, né, e a Lucinha Lins dá um show de interpretação a sequência inteira, né. Não, Roberto, eu sei, parou, ela parou, ela se foi, Calma, fica calma. Você tá com medo do Ismael, tá preocupada com os telefonemas da filha. Fica calma. Ela me abandonou, Roberto, ela me abandonou, meu Deus. Além de toda essa trama principal da viagem, a gente não pode deixar também de falar de algumas tramas paralelas, né? Como a Estela e o ex-marido, né? E a filha dela, que eu não lembro o nome, mas era interpretado pela Fernanda Rodrigues, ainda adolescente, que começa a se revoltar com a mãe, tem uma relação bem conflituosa com a mãe, e ainda mais com a chegada do pai dela, que é o Jonas Bloch, lembrei. É o Jonas Bloch, um personagem bem odiável mesmo, bem nojento, e assim, é uma trama paralela bem pesada. Outra trama também que eu não posso deixar de falar é o Adonai, né? Quem que não se lembra daquele mascarado estranho que rondava a vila, né? E que todo mundo falava que era o ex-marido da Suzy Rego, né? Que eu também esqueci o nome dela. Mas quem não se lembra daquela cena pavorosa dele tirando a máscara? O meu Adonai, ele não é igual a você. Ele não é um covarde que se esconde atrás de uma máscara. Sério, gente, aquela cena é traumatizante. Só de lembrar dela dá até um ruim, assim, sabe? Mas isso não tira o mérito da viagem ser um novelão, sabe? A cena é pesada, a viagem, na verdade, é uma novela muito pesada, né? Não de cenas pesadas, mas a carga dramática dela é muito densa, é uma novela muito dark. E, assim, hoje em dia eu acho muito difícil uma novela como A Viagem estrear no horário das 7, né? Embora tenha já reprisado diversas vezes, Não Vale a Pena Ver de Novo, 2 vezes Não Vale a Pena Ver de Novo e 1 vez no canal Viva, e combina com a faixa vespertina, mas assim, hoje em dia a gente está acostumado com novelas mais comédias, né? Novelas mais leves no horário das 7. E A Viagem não é nada leve. A Viagem, ela tem uma carga dramática muito pesada, ela é densa, ela é pesada, ela é uma novela dark, mas ao mesmo tempo ela é uma novela muito bonita por tratar desse tema, ser uma das novelas, se não a novela, a melhor novela espírita que já passou pela nossa televisão brasileira, porque a Ivani Ribeiro, junto com a Solange, que era colaboradora dela, fizeram um trabalho primoroso de pesquisa e o texto muito profundo, sabe? É uma novela unânime, é um clássico, não tem como contestar isso. A Viagem é um clássico, é um sucesso arrebatador e que garanto que se reprisar de novo vai fazer sucesso, porque ela tem uma legião de fãs. Mas embora A Viagem seja todo esse novelão que eu acabei de falar e que vocês sabem que são, não posso deixar de citar aqui o único defeito que ela tem, que é
a famosa e tradicional barriga, né? Ela, depois da morte da Dinah, eu costumo dizer que a Dinah morreu, a novela morreu junto, porque ela fica enrolada, né? Tem muitos poucos acontecimentos, fica assim, fica meio chata de assistir depois que a Dinah morre, mas isso não tira o mérito de todo o restante da novela, sabe? A Viagem é um clássico, é uma obra-prima. Já falei isso já, mas eu não me canso de repetir, e isso quer dizer que o nosso especial tá chegando ao fim. Foi muito gostoso relembrar esse sucesso de Ivani Ribeiro, e eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham de A Viagem. E eu vou ficando por aqui, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até lá!